Israel que o diga: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, sobre a nossa alma teria passado torrentes, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Deus abençoe o texto que nós lemos. O salmista fala do socorro de Deus para a nossa vida, né? O socorro de Deus, ele se manifesta de duas formas. Ele se manifesta no livramento e ele se manifesta no milagre de Deus, né? Na intervenção de Deus. Então, às vezes, as coisas vão acontecendo na nossa vida e Deus, então, nos concede livramento. Coloca uma forma para escaparmos, para que não aconteça aquilo que estava programado para acontecer. Mas também, às vezes, acontece. E aí o Senhor vem e faz uma intervenção, né? Coloca a mão e muda a nossa sorte, muda aquilo que estava acontecendo na nossa vida. E aí a gente pode aplicar isso para um monte de coisa da nossa vida, né? Então, em cada área da nossa vida, né? Na área física, da saúde, né? De livramentos, de acidentes, de problemas, né? Que a gente às vezes pode enfrentar, e o Senhor vem, coloca a sua mão e impede que aquilo alcance a nossa vida. O salmista diz que Deus coloca a gente num lugar alto, fora do alcance daquela situação que estava vindo para a nossa vida. Mas também o Senhor, às vezes, quando enfrentamos a luta e já estamos dentro dela, aí o Senhor vem, intervém, e nos tira, né? Como diz o salmista Davi, ele tira de um tremedal de lama e coloca os pés sobre uma rocha. Então, aí não é o livramento, aí é a intervenção de Deus no problema, na dificuldade, para trazer para nós a solução, né, e resolver o problema que a gente está vivendo. Isso muitas vezes é um milagre de Deus para a nossa vida, né? Então, por isso tudo a gente quer agradecer e louvar o Senhor, né? Bem dizer o Senhor. Amém? Eu queria, antes de orarmos, lembrar os irmãos de algumas pessoas que nós estamos orando, né? Nós estamos orando pelo pai de Vanessa, que está hospitalizado, ele tem Alzheimer e agora está com um problema de pneumonia. Então nós vamos continuar orando, né, a favor dele, né, pai de Vanessa. Também nós estamos orando pelo pai de Ione, ficamos sabendo que ele já está no quarto agora, graças a Deus, né, já estão revezando lá, visitando, está passando bem, graças a Deus, né. Também nós orávamos pelo bebê de Ruth, que também tinha sido hospitalizado, está passando bem, graças a Deus, né? Já está em casa. Também nós temos que louvar o nosso Deus. Pai de Maquere, né? Pai de Maquere teve que voltar para o hospital de novo, né? Então ele está tendo problema de pressão alta e sangrando o nariz. Então vamos lembrar dele nas nossas orações. Chama seu Edson, né? Vamos estar lembrando dele. Tem mais algum pedido que nós vamos ali? Pelo meu marido, agora pelo meu filho vai trabalhar, a mãe dele, a minha filha, que ela ainda não aceitou ainda ver ele com amputado, pé da janela. Ela falou que ela ainda não aceitou, ela ainda não consegue assim ainda encarar aquilo, sabe? Então assim, não pela direção, sabedoria, nem ele também não. Isso. Vamos lá. Saúde do meu pai. Seu pai? Anísio. Seu Tess? Já está em casa já? Graças a Deus. Amém. Betinho? Vamos lá. Na minha? Vamos lá. Você? Família? Fernando de Rosa, né? Ele deu um impacto, está no hospital, né? Vamos estar orando por ele, né?
Beto? A Ingrid mandou pediu que o senhor continue orando para ela. E o Enio também. ele já está melhorou, sabe? Mas ele está bem fraco, sabe? Aí a gente dá relação para ele. Vamos lá. Né? Seu James? Eternidade. Vamos para a hora. Seu Miguel, pelo senhor? Mais ou menos. Beleza? Vamos lembrar de orar para a Nilza também. A Nilza acho que está com dengue, né? E aí, mas ela está melhorzinha hoje. Nessa semana foi muito difícil para ela. Né? Vamos lembrar dela nas nossas orações. E também hoje é aniversário de Helena. Então, agradecer a Deus, né? Pela vida de Helena. Amém? 11 anos. Vamos orar então? Logo depois da oração, nós vamos separar para o estudo, tá? Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade, o privilégio que nos dá, Senhor, de reunir nessa manhã em torno da tua palavra, Senhor, em comunhão com os nossos irmãos, aprendermos, Senhor, mais de ti e colocamos, ó Deus, nossa vida nas tuas mãos nessa hora, pedindo, Senhor, que estenda sobre nós o mover do teu Espírito, para que, entendendo a tua palavra, Senhor, nós possamos crescer, Pai, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ó Deus, também queremos nessa hora, Senhor, lembrar dos motivos de oração que foram apresentados aqui, pedir, Senhor, que sobre cada um deles o Senhor estenda a tua mão poderosa, Pai. O Senhor falou na tua palavra, Senhor, que tu és poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, Senhor, colocamos a vida dos irmãos nas tuas mãos e pedimos, Senhor, visita-os com a tua graça, Senhor, nessa manhã, dando um sinal, Senhor, do teu poder, Senhor, na vida desses irmãos, Pai. Ó Deus, obrigado também pelas respostas de oração que nós temos tido. Ó Deus, pelas a melhora, Senhor, de muitos dos nossos irmãos por quem nós estamos orando. Nós queremos te agradecer, Senhor, te louvar. Queremos te bendizer, Senhor, por tudo isso. Te exaltamos, Senhor, te adoramos nessa manhã. E nós fazemos isso, Senhor, em nome de Jesus, nosso Senhor amado. Amém. Então nós vamos separar a atenção, né? Os jovens, as crianças poderão ir para a classe. E nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler até o verso 11. Apocalipse, capítulo 1, de 1 a 11. Apocalipse, capítulo 1, de 1 a 11. Bem? O texto diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama
e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vê e escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém. Nós vemos até o verso de número 11. Que Deus abençoe o texto que lemos para a nossa edificação. E nós vamos hoje estar estudando aqui no primeiro capítulo, já entrando no Apocalipse. Queria fazer só uma breve recordação aqui do que nós falamos. Nós dissemos que o livro de Apocalipse, irmãos, não é um livro totalmente oculto, é um livro aberto. É um livro em que foi escrito com 2 objetivos básicos para quem lesse. Primeiro, que a igreja lesse e ela fosse confortada. Por isso, o livro fala da vitória de Cristo e sua igreja, sobre o dragão, a serpente, sobre os seus agentes, os agentes do diabo, a besta, o falso profeta, e também sobre as perseguições que a igreja iria sofrer, as tribulações que a igreja iria passar. Então o livro foi escrito para consolar a igreja nessas tribulações e nessas dificuldades que a igreja estava vivendo. Assim, o livro tem que ser um livro aberto, porque se os irmãos lessem o livro e não entendessem, não tinha sentido ter escrito o livro. Se o livro era para confortar a igreja, então tinha que ser um livro em que os irmãos, ao ler, pudessem compreender o livro, pudessem entender a mensagem do livro. Então, as figuras que tem no livro aqui, e nós temos várias figuras no livro, elas têm logo facilidade de interpretação, de conhecimento, porque são figuras típicas e representam coisas de Israel e que a igreja conhecia muito bem na época, então era fácil da igreja entender. Mas ao mesmo lado era também um livro oculto, porque os que não eram crentes, que não tinham relacionamento também com o Senhor, leriam o livro e não teriam proveito deles. Bom, isso não é algo novo. As parábolas, elas tinham também esse mesmo objetivo, lembra? Então Jesus falou que nas parábolas era dado aos filhos do reino entender, mas aqueles que não eram do reino, as parábolas tinham como objetivo ocultar a mensagem de Deus. Então, o livro de Apocalipse segue na mesma linha. Nós dissemos que o livro ele é dividido em 7 sessões, 7 sessões paralelas, e cada sessão ela vem completando a outra. Então, a primeira sessão conta a história, na segunda sessão ele retorna a história e aumenta fatos dessa história. E vai assim até o capítulo 22, que é o último capítulo, onde se encerra a história que João queria contar, da vitória de Cristo e sua igreja. Então, nós em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo, Jesus tem um governo soberano de todas as coisas, tudo está na mão dele. Ele está no trono, ele reina e todo mundo está debaixo dos seus pés. Essa é a mensagem do livro de Apocalipse. Outra coisa importante que a gente precisa entender quando lê o livro do Apocalipse é que todo sinal e todo elemento que é contado aqui no livro de Apocalipse, uma vez entendido, o propósito de Deus é trazer consolo para a igreja. Então, aqui no texto ele diz que o Senhor vê as suas lágrimas, que o Senhor está com o seu povo, que Deus tem o governo absoluto de todas as coisas, que nada acontece no mundo sem a permissão de Deus ou sem a direção de Deus,
que o livro da história da nossa vida está nas mãos do Cordeiro, aquele que reina para sempre e governa sobre tudo. Então, o objetivo do livro é trazer consolo, né? Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e no final a igreja vai reinar com Cristo e vai viver eternamente com Cristo. Então, irmãos, o livro é um livro de esperança, então não é um livro de desespero, mas ao mesmo tempo o livro também traz mensagem sobre o que vai acontecer com os ímpios, né? E aí o livro mostra que Deus julgará e condenará e punirá todos aqueles que não creram em Cristo Jesus, aqueles que não entregaram sua vida a Jesus. Tá? Então, nessa introdução que nós fizemos aqui, nós vamos então para o capítulo 1, né? E aí nós dissemos assim, que a palavra Apocalipse significa revelação, mas mais do que isso, a palavra significa tirar o véu, é desvendar, né? É abrir. Então, no texto, João diz assim, que o Senhor Jesus, através do seu anjo, notificou a João as coisas que em breve devem acontecer. Lembra que nós falamos que a história do livro de Apocalipse é a história da igreja desde o início até o fim? Então, quando ele diz as coisas que em breve devem acontecer, ele está falando de coisas que estariam acontecendo na igreja do primeiro século, que era a igreja da época de João, e iriam acontecer até o final. O breve aqui, irmãos, não é já, né? O breve é daqui a pouco, certo? Então o breve não é instantâneo, mas é daqui a pouco vão acontecer. E nós vimos também que para Deus 1000 anos é como um dia de ontem. Então o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns dizem, né? Pelo contrário, quanto mais Deus vai agindo na história e a volta de Cristo não acontece, é amor e é oportunidade para arrependimento. Então, Cristo só voltará depois que todos os eleitos forem chamados. Então, Cristo só voltará depois que toda a igreja de Cristo estiver salva. Todos aqueles, em todas as épocas, passado, presente e futuro. Cristo só voltará depois que o número dos eleitos forem completos. Depois que todos aqueles que Deus escolheu na eternidade forem chamados pelo Evangelho, aí Cristo voltará. Então, a história de Apocalipse, ela começa lá no nascimento do reino, né, lá com a vinda de Cristo, e o nascimento de Cristo, e vai até o fim na segunda vinda de Cristo. Por isso, então, é importante a gente olhar isso e pensar nisso, né? Outra coisa importante que eu queria falar para os irmãos aqui, é sobre a revelação das pessoas no livro, né? Então veja, o livro é a revelação do noivo da igreja, e é a revelação do Pai Todo-Poderoso, é a revelação de Cristo vencedor. O objetivo aqui, irmãos, não é traçar uma tabela de tempo, onde, então aconteceu aqui, e agora daqui a tantos anos vai acontecer isso e Cristo vai voltar. Não. O objetivo do livro não é esse. Então, quem chegar para o livro pensando que através da leitura do livro vai descobrir o dia da volta de Cristo, vai se decepcionar, porque não é esse o propósito. Jesus falou que o dia da sua vinda pertence exclusivamente ao Pai. Então, o livro do Apocalipse não foi escrito para isso. Não é para a gente formar uma ordem cronológica para saber que lá no final, quando acontecer a última coisa lá, Cristo vai voltar, né? Então não é esse o propósito. Quanto ao autor do livro do Apocalipse, né, então nós temos aqui no versículo 2 e 4 do primeiro capítulo, que ele fala claramente a respeito disso. O autor do livro, quem escreveu o livro, foi João, né? Ele notificou a João, revelou a João, o apóstolo, e falou para João para ele escrever, né? Verso 11 ele diz assim: o que vê, escreve no livro, né? E manda às 7 igrejas. Lembra que nós falamos aqui as 7 igrejas, né? Então por que as 7 igrejas? Lembra? Nós falamos aqui que o número 7 ele aparece 58 vezes no livro de Apocalipse. O objetivo de ser as 7 igrejas
não quer dizer que João estava revelando isso só às 7 igrejas da Ásia, porque na Ásia tinha mais de 7 igrejas, né? Ele citou as igrejas aqui, né? Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, né? Então ele citou Esmirna, ele citou algumas das igrejas, mas ele usou o número 7 e usou 7 igrejas, porque o número 7 na Bíblia, ele tem o sentido de inteireza, de ser um número completo. Então, as 7 igrejas citadas aqui, elas representam todas as igrejas em todas as eras. Então, foram só 7 igrejas para ser específico, para dizer assim, ó, a mensagem é para toda a igreja, em todo o tempo, em toda era, né, em todo lugar. Então, onde tiver uma igreja, o livro de Apocalipse é escrito para essa igreja. E as 7 igrejas representam todas essas igrejas. Entenderam? Porque o número 7 é o número, né, de inteireza, né, de completo, tudo. Então está dizendo assim, ó, nenhuma igreja ficou de fora. Então as 7 igrejas representam todas as igrejas. Então quando ele diz, se escreve e manda essas igrejas, ele está dizendo assim, ó, manda a todas as igrejas da face da terra em todo o tempo. Então essa carta foi escrita para a nossa igreja. Esse livro foi escrito para a nossa igreja. Nós hoje aqui, a igreja que está aqui, esse livro foi direcionado a nós. Então, João escreveu para nós, para nossa igreja, como para toda a igreja na face da terra. E o 7 aí representa isso. Tranquilo? Se tiver pergunta, pode levantar a mão, viu, gente? Estamos indo bem? Então vamos lá, né? Assim, o objetivo de João a escrever essas cartas é para que essas igrejas soubessem das coisas que em breve iriam acontecer, antes da volta do Senhor Jesus. O que vai acontecer antes de Cristo voltar? Então, está aqui no livro do Apocalipse. E é isso que nós vamos aprender. Tá? Até Cristo voltar. Enquanto Cristo não vem, o que vai acontecer? O livro de Apocalipse vai nos ensinar. Bacana? Então, é isso que nós vamos seguir aqui. Vamos lembrar, João escreveu um evangelho, e no evangelho, o objetivo do evangelho era para que todos que lessem, né, o livro, crescem que Jesus é o Filho de Deus. Eu termino o livro dizendo assim, ó, há muitas coisas que Jesus fez que não estão escritas nesse livro, o evangelho. Essas, porém, foram registradas para que creiais que Jesus é o Cristo, e para que crendo tenhais vida no seu nome. Então o evangelho foi escrito para que as pessoas cresçam. As cartas de João, ele escreveu 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª. As cartas foram escritas com outro objetivo, é para que nós soubéssemos que temos a vida eterna. Capítulo 5, versículo 13, ele diz assim, estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que creem no nome do Filho de Deus. Então o objetivo das cartas de João foi falar para todos nós, ensinar para todos nós que nós temos a vida eterna, que nós podemos ter certeza disso, que nós temos a vida eterna, nós que cremos no Filho de Deus, em Jesus. O Evangelho é para saber, para crer, né? E as cartas para saber que nós temos a vida eterna. E o Apocalipse foi escrito para que nós estejamos preparados, sabermos o que vai acontecer para que estejamos preparados para o dia da vinda de Cristo. Olha que bacana. Para você ficar preparado, sabendo, ó, estas coisas vão acontecer. Então você vai ficar preparado para o dia que Cristo voltar. Esse dia não vai te pegar de surpresa, né? E Jesus falou sobre isso, é para a gente ficar preparado, em alerta. Jesus falou assim, ó, como nos dias de Noé, as pessoas casavam, se davam em casamento, festejavam, tudo, e aí veio o dilúvio e pegou todos percebidos. Jesus falou das noivas que não tinham, das virgens, né, que não tinham azeite, e aí na última hora elas saíram para comprar o azeite, o noivo veio e elas ficaram, né? Jesus falou que ele virá como um ladrão, que ninguém sabe a hora que vem, porque se soubesse, se preparava para guardar a casa, não é? Então o livro de Apocalipse, irmãos, é para isso.
é para nos preparar, para que quando olharmos e vermos essas coisas acontecendo, nós estejamos apercebidos, preparados, para que esse dia não nos pegue de surpresa. Para que, vindo Cristo, nós estejamos preparados para subir com Ele e para estar com Ele. Oh, que bênção! Está vendo o cuidado de Deus por nós? É assim que Deus nos trata, né? Então vamos lá. Deus vai transformar, João disse, Deus vai transformar todas as tragédias que nós estamos vivendo e passando em triunfo na nossa vida. O livro de Apocalipse ensina isso. Irmãos, isso é muito interessante, porque João estava passando por uma situação muito difícil quando escreveu o livro. João estava exilado numa ilha, né? A ilha de Patmos era uma colônia penal. Então as pessoas lá era uma ilha vulcânica, não tinha plantação, não tinha nada, mas as pessoas trabalhavam numa mina. Então os prisioneiros iam para lá para trabalhos forçados. Estando nessa ilha, cumprindo a pena, eles pudessem, trabalhando lá e vivendo lá, cumprir a pena que eles estavam destinados a eles. Então, só aqueles prisioneiros que foram condenados e que o Império Romano não queria que eles permanecessem junto da sociedade, eles eram exilados nessa ilha. E João, o apóstolo do amor, foi colocado lá nessa ilha. Olha que contraste, né? Então, o Império Romano exilou João para que João não tivesse contato com a igreja. Era a forma de tirar a influência de João da igreja. Só que exilou João, mas não exilou a mão de João, né? A caneta para João escrever. E nem exilou João das revelações que João iria receber de Deus, porque foi lá na ilha que Deus revelou para João aquilo que João viria de escrever. E Deus então coloca tudo na mente de João para que João pudesse escrever, e diz: escreve, né? Escreve. E ele disse: escreve isso às 7 igrejas da Ásia Menor, para que elas tenham consciência daquilo que vai acontecer, né? E a mensagem é para uma igreja, né? E também é para os ímpios, né? Porque a gente, sabendo do que Cristo, o que vai acontecer na vida de Cristo, nos impulsiona a pregar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem, para que eles também escapem do grande dia do juízo de Deus. E já é anunciado aqui, né, o juízo de Deus. Do versículo de número 7, ele diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então João já está falando aqui do juízo. Está vendo? Está dizendo, Cristo vem, e na sua vinda, né, o juízo de Deus será estabelecido, porque todo olho verá, e todas as tribos da terra, em todo lugar do mundo, se lamentarão sobre ele. Então, os leitores de João, nós já falamos aqui, que seriam toda a igreja na face da terra em todo o tempo, representado aqui pelas 7 igrejas na Ásia Menor. O livro é destinado então a todos os cristãos em todo o tempo, né? Não apenas aqueles da época de João, mas em todo o tempo em que lessem o livro, né? Para todas as igrejas em todos os lugares. E qual deveria ser a postura da igreja, né? A postura da igreja ao receber esse livro deveria lê-lo com temor e tremor diante de Deus, sabendo que essas coisas iriam acontecer e que estivessem preparados para aquele dia, né? Mas quem é o remetente? Quem é que deu essa revelação? Então João começa dizendo assim, no versículo 4, olha o versículo 4, ele diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Quem era que estava dando essa revelação? João diz aqui, né? É a Trindade, é o Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, a revelação vem da parte dele, né? Do Deus Trino, do Deus Todo-Poderoso.
A revelação, quem está dando é Deus, quem está dando a revelação. João é apenas a pessoa que iria receber e transmitir a mensagem, né? Mas a mensagem, a origem da mensagem vem de Deus. A igreja que estava recebendo, nós já falamos, né? Então, aí. Agora, como é a aparência desse que está dando a mensagem? Versículo 5, ele diz assim: da parte de Jesus Cristo. Olha aqui, presta atenção. Da parte de Jesus Cristo. Primeiro ele diz assim: a fiel testemunha. Fiel testemunha. Jesus foi fiel durante todo o seu ministério. Nunca deixou de ser fiel, né? E ele continua fiel. E ele vem para trazer a vontade do Pai e fazer a vontade do Pai. Agora ele vem para revelar a vontade do Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai, né? E agora ele vem para revelar a vontade do Pai. Diz que ele é o primogênito dos mortos. Jesus é o primogênito dos mortos. Por quê, irmãos? Interessante. Muitas pessoas ressuscitaram antes de Cristo. Muitos ressuscitaram. No Velho Testamento nós tivemos ressurreições no Velho Testamento. Na época de Cristo, outros ressuscitaram, né? Jesus ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, não é? Então, depois de Cristo, teve outras ressurreições. Por que Cristo é o primogênito dos mortos? É porque Cristo foi o primeiro que morreu e ressuscitou para não mais morrer. Todos esses que ressuscitaram antes, ou ressuscitaram depois de Cristo, eles ressuscitaram, viveram e morreram de novo. Lázaro morreu de novo, né? Então todos os que ressuscitaram antes de Cristo, ressuscitaram, viveram e morreram. Mas Cristo foi o primeiro que ressuscitou para não mais morrer. Ele também é as primícias, é o primogênito, porque ele é o modelo da nossa ressurreição. Será assim como aconteceu com Cristo. Nós ressuscitaremos para não mais morrer, para nunca mais morrer, não experimentar mais a morte. Então, por isso, ele é o primogênito da nossa, né, ressurreição. Ele é o primeiro. Terceira coisa, João diz aí, ele é o soberano do rei dos reis da terra. Então, a igreja precisa ver Jesus como rei, como soberano, né? E não apenas como aquele que morreu na cruz. Então, porque Paulo disse que Jesus recebeu um nome na ressurreição dele, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, na terra e debaixo da terra. Então, em toda língua confessa que Jesus é Senhor. Então veja, isso para a igreja é muito interessante, irmãos, porque a igreja estava vivendo sob o domínio do Império Romano. E César era o Senhor, César era o governante supremo, inclusive dizia ser Deus, né? E aqui o livro de Apocalipse está dizendo para os irmãos da igreja, dizendo assim: não é César que governa a vida de vocês. César pode governar o lugar onde vocês vivem, a nação que vocês estão sujeitos, mas quem governa a vida do crente não é o imperador romano. Quem governa a vida de vocês é Cristo, é o soberano dos reis da terra. Ele morreu e ele assentou no trono e ele tem o governo absoluto de tudo, sabe, irmãos? Isso quer dizer o seguinte, que nossa vida está nas mãos daquele que é o soberano Senhor de todas as coisas. Nossa vida não está nas mãos dos homens. Jesus falou: olha, vocês não devem temer aquele que pode matar o corpo, vocês têm que temer aquele que pode lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Porque quem governa a nossa vida não é o homem, quem governa a nossa vida é Deus, é o Senhor Jesus, o soberano dos reis da terra. Todos os reis da terra estão debaixo do governo soberano de Jesus Cristo. Mas isso é tão importante, sabe por quê? Porque às vezes, quando a igreja está vivendo sob luta, sob dificuldade, às vezes a gente acha que as situações e as circunstâncias elas têm domínio sobre as coisas da nossa vida, que nós somos impotentes diante delas, não é verdade? Pensa, irmãos, quando a gente às vezes sofre alguma decepção com as pessoas que tentam prejudicar a nossa vida, quando às vezes alguns
de nós está com uma doença em que a gente não vê nenhum sentido de melhora e nenhuma possibilidade de melhora daquilo. A tendência é a gente achar que essas coisas são maiores do que nós, que essas coisas estão acima das nossas forças. Mas o livro de Apocalipse vem assegurar, não, tem um rei soberano que tem o governo sobre tudo, que nada escapa das suas mãos poderosas. Ele é que tem a última palavra, ele é que é o rei soberano de todas as coisas. Então, por pior que seja a situação que um crente possa viver, essa situação não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é o nosso Senhor Jesus, o soberano dos reis da terra. Por isso a igreja pode se consolar sabendo que nossa vida está nas mãos daquele que é todo poderoso, daquele que tem o governo. Ele é soberano acima de todos os reis na face da terra. E aí, como que a igreja deve se posicionar diante desse soberano rei? João diz aqui que a igreja deve se posicionar diante dele em adoração, se posicionar diante dele em adoração. E aí João fala aqui, por que a gente deve adorar? Olha aí, irmãos, João disse aqui no versículo 5, ele diz assim, que é da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Aí ele diz assim, por que nós devemos nos prostrar em adoração diante desse soberano rei da terra, soberano da nossa vida? Ele diz assim, primeiro, porque ele nos ama. É aquele que nos ama. João disse, é aquele que nos ama, né? Então, primeira coisa. Segundo, ele diz assim, aquele que nos libertou dos nossos pecados. Olha aí, né? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Terceiro, aquele que nos constituiu reino e sacerdotes para o nosso Deus e Pai, a Ele seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, por que a igreja tem que adorar esse rei soberano? Porque Jesus Cristo disse, a igreja deve viver em adoração, porque Ele nos ama, porque nos libertou dos nossos pecados e porque Ele nos fez sacerdotes do seu reino para todo sempre, sacerdote para o nosso Deus e Pai para todo sempre. Então, por isso nós devemos dar honra, glória, louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Amém. Pergunta aí? Alguém quer ou fazer algum comentário? Como que ele faz esse trabalho assim tão comprometido, assim, com o Deus escolhido, chamado, e ele vem trabalhando na cinema, no Evangelho, depois ele fica no caminho, para os seus, né? E também manifesta sua ira para aqueles que não são Deus. Que não são Deus. E é interessante porque, assim, gente, se a gente olhar o contexto que a igreja estava vivendo, né, isso é muito, muito importante. Porque nós precisamos ver o contexto que a igreja estava vivendo quando recebeu essa carta. E quando também nós, né, quando a gente está vivendo hoje aqui. Olha o contexto deles. Veja, Jesus veio pregando a salvação, os apóstolos pregaram a salvação. As pessoas vieram fazer parte da igreja. Aí, logo que vieram fazer parte da igreja, eles souberam que agora eles pertenciam a Deus, que eles agora eram filhos de Deus, que eles agora tinham uma proteção e um cuidado de Deus na sua vida. Mas logo em seguida, irmãos, a ressurreição de Cristo, veio uma perseguição sobre a igreja. E aí o perigo era da igreja pensar assim, mas eu tornei crente, e agora porque eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, ao invés de eu ter alegria, paz, viver uma vida folgada, agora vou viver debaixo de perseguição? Pensa, irmãos, os irmãos eram espoliados, tiravam os bens deles, os irmãos eram perseguidos e mortos, muitos estavam sendo mortos, né, na arena, queimados, né, mortos pela espada, os próprios apóstolos estavam morrendo. Então, a ideia que poderia passar na mente da igreja é assim, não, mas por que Deus está vendo tudo isso e não faz nada? Como que Deus permite isso acontecer na vida de um crente?
e não faz. Como que Deus permite um crente sofrer de uma enfermidade que não tem cura? Como que Deus permite um crente passar por uma dificuldade com um relacionamento familiar, conjugal? Como que Deus permite um crente ter um filho que está vivendo uma dificuldade tremenda, às vezes até envolvido com drogas e coisas assim? Então, por que Deus está permitindo isso? Então, a tendência é achar, irmãos, que as coisas estão fora do controle de Deus. A tendência é achar assim, ó, Deus perdeu o controle do mundo. Pensa, meus irmãos, se a gente olhar o mundo hoje, vamos ser sinceros, vamos ser honestos, quer ver? Se a gente olhar o mundo hoje, não dá a impressão de que está tudo descontrolado, que não tem controle nenhum, que não tem nada sendo dirigido. Não é verdade, irmãos? Mas, olha, vamos citar um exemplo, irmãos. Esse negócio que aconteceu lá naquela escola lá de Blumenau, perturbou o país inteiro, a ponto dos pais não estarem querendo deixar os filhos ir para a escola. Uma situação, não parece que perdeu o controle? Pensa, irmãos, se você for para a área política, se for para a área de comercial, de negócios, se você for para a área de relacionamentos, entre pessoas, parece que tudo está descontrolado, parece que não tem nada ajustado no mundo. Então, a tendência é a gente achar assim, Deus perdeu o controle. Qual é a mensagem do Apocalipse? É que há um Deus soberano que tem o controle de tudo. Mesmo que a gente ache que as coisas estão fora do controle, elas não estão fora da mão de Deus. Deus é soberano, Ele tem o governo de todas as coisas. Nada acontece no mundo sem que seja pela permissão ou direção de Deus. Nada, irmãos. Nada foge ao controle de Deus. Ele tem a história do mundo nas suas mãos. É Ele que governa, não é o homem que governa, não, é Deus que governa. Então, quando a gente acha que a coisa está fora do controle, não está fora do controle. Há um Deus no trono. E Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Há alguém que tem o poder de fazer todas as coisas, fazer com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Ele. É isso que está dizendo. Então, a mensagem do Apocalipse é para reafirmar isso no coração do povo de Deus, dizendo, olha, não pense que as coisas estão fora do controle. Não pense que Deus não está sabendo o que está acontecendo. Não pense que Deus não tem poder para mudar tudo que está acontecendo. Ele tem. A história do mundo está nas mãos daquele que sempre esteve, na mão daquele que é o Todo-Poderoso. E está na mão daquele que é Todo-Poderoso. Cada detalhe da sua vida está nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Jesus disse, meus irmãos, até os cabelos da nossa cabeça são contados. Ele diz que não cai uma folha sem que seja a vontade de Deus. Nenhum pardal, irmãos, cai sem que seja a vontade de Deus. Então, tudo está nas mãos desse Deus que é o Todo-Poderoso. O livro foi escrito para isso, irmãos. O livro foi escrito para consolar nosso coração, para dizer para você assim, não perca a esperança. Continue confiando em Deus, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Mesmo que o homem arquitete planos, mesmo que o homem tente fazer coisas que possam atrapalhar a vida de um cristão, no final de tudo, Deus será glorificado e honrado, e o Senhor livrará o seu povo. E aí o texto diz que no final Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. O cristão pode chorar, irmãos. Pode chorar, mas há consolo, aguardando aqueles que são do Senhor. O livro de Provérbios diz assim, que pode a tristeza durar uma noite inteira, mas a alegria, porque Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. Por isso é uma palavra, o livro é palavra de esperança para nós. Precisamos ler esse livro com esperança no nosso coração e vendo o que ele vai falar. O verso seguinte, irmãos, versículo 7, ele fala da vinda de Cristo. E quando ele fala da vinda de Cristo, ele diz que ela será uma vinda pessoal. Cristo virá em pessoa,
será pública, todo olho verá, então será visível, né? Então todo olho verá. Será uma vinda poderosa e será uma vinda para juízo. Irmãos, nossa salvação, a vinda de Cristo para a nossa salvação foi na primeira vinda. Então, Cristo veio para nos salvar. Ele nasceu em Belém, viveu, morreu na cruz para nos salvar. A segunda vinda de Cristo não será para nos salvar, será para nos levar. A segunda vinda de Cristo será para juízo. Então a primeira vinda foi para salvação, a segunda vinda será para juízo. Então por isso ele diz assim, será uma vinda para juízo. Ele diz, todo olho verá. E aí ele diz aqui, que as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E aí ele continua dizendo, quem é ele? Ele diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, né? Então, diz o Senhor Deus, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a segunda letra, a última letra do alfabeto grego. Então ele está dizendo assim, eu sou aquele que desde Gênesis até o Apocalipse existiu. E falei, e fiz. Né? Eu sou aquele que existe para sempre. Antes de tudo eu era. E eu serei eternamente. Ele está dizendo, esse é o nosso Deus, Todo-Poderoso. Ele é o princípio e ele é o fim de todas as coisas, né? O Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém? Eu quero só falar mais uma coisinha aqui para a nossa vida, sobre a pessoa de João. Ele começa no verso 9, irmãos, dizendo quem é João, quem é ele. Ele está dizendo assim, quem sou eu que estou escrevendo a vocês? Bom, os irmãos da época de João, lá, que foram discípulos dele, sabiam quem era João. Mas e os que lessem o livro depois, como nós? Nós não saberíamos quem era João se ele não se revelasse. Então João vai revelar agora para a gente quem ele é. Olha o versículo 9. Ele diz assim, eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então primeiro ele revela quem ele é. Quem é esse João, né? Aí no versículo 9, né? Então ele diz primeiro, eu sou companheiro, então ele diz assim, eu sou companheiro de vocês na tribulação. Eu sou companheiro, está dizendo, você está passando por luta, eu também estou passando. Então nós estamos na mesma situação, nós estamos vivendo tribulação. Eu sou companheiro vosso, eu estou com vocês na tribulação, passando pela tribulação. Paulo falou, irmãos, que todos aqueles que quisessem viver piedosamente em Cristo Jesus seriam perseguidos. Então, a perseguição, a tribulação é algo que crente vive, né? E João está dizendo, eu sou companheiro de vocês, eu estou junto com vocês na tribulação, né? E aí ele está dizendo assim, eu sou um homem que estou vivendo com Deus e andando com o Senhor, mas ele continua dizendo assim, que ele é companheiro no reino. Ele diz, primeiro, na tribulação, já falou, estou com vocês, mas no reino e na perseverança. Então, três coisas importantes, tribulação, reino e perseverança. Primeiro, tribulação, porque está passando pelos mesmos sofrimentos que a igreja estava passando. No reino, porque ele fazia parte do reino que nós também fazemos, o reino de Deus. Mas ele termina dizendo assim, na perseverança. Ele está dizendo assim, continue firme. Eu estou com vocês também, eu estou perseverando firme. Então, olha, nós estamos passando tribulação porque fazemos parte do reino. E aí nós precisamos ficar perseverantes. Irmãos, a perseverança, como a paciência, é a mesma coisa, é a condição de nós vivermos aquilo que nós estamos enfrentando, olhando para o futuro. Então, a perseverança, irmãos, é a condição de olhar para o futuro, né? Veja, a tolerância é a capacidade de suportar o presente. Então, a tolerância é a capacidade de suportar o presente, o que nós estamos vivendo.
Então eu estou firme, estou tolerando, estou aguentando, né? Então é aguentar, tolerar é aguentar. Mas a perseverança é a condição de esperar vendo o futuro, vendo o que irá acontecer e vendo de forma profética e positiva. Então João está dizendo assim, que aquele que persevera, ele não persevera no sentido apenas de suportar, ele persevera no sentido de esperar que o resultado mude, que o resultado seja aquele que foi proposto por Deus. Nós às vezes nós confundimos as coisas, né? Nós pensamos que perseverar é aguentar. Não, tolerar que é aguentar. Perseverar é manter-se firme no propósito, é manter-se firme naquilo que foi prometido. Então só tem perseverança quem tem fé, porque quem confia em Deus, quem sabe que no final Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Então João está dizendo, eu sou companheiro de vocês, primeiro, no sofrimento que vocês estão passando, eu faço parte do reino, então nós estamos sofrendo porque fazendo parte do reino, mas eu estou com vocês também na confiança de que aquilo que Deus prometeu Ele vai cumprir. Por isso nós vamos ficar firmes até o fim. Vamos ficar firmes até o fim. Irmãos, quem desiste no meio do caminho é porque não persevera. Quem desiste quando as coisas complicam e parece não ter solução, é porque não tem fé, é porque não confia em Deus. Porque a promessa de Deus é que no final Deus fará com que todas as coisas venham contribuir para aquele propósito que Deus tem para a nossa vida, para cada um de nós. Eu quero concluir aqui, irmãos, pensando nisso, sobre a variedade de coisas que nós passamos e enfrentamos. Às vezes a luta dos seus Janos não é a minha luta. Então, muitas vezes eu posso achar que a luta dos seus Janos é menor do que a minha, porque eu estou sofrendo, eu não estou sofrendo o que ele está passando, eu estou sofrendo a minha dor, a minha luta, o meu sofrimento. No entanto, veja, olha que coisa maravilhosa. Deus é capaz de fazer com que o seu propósito se cumpra em cada um de nós, na variedade das lutas e tribulações que a gente passa. Olha como Deus é maravilhoso. Deus sabe cada uma das lutas que nós estamos passando e a variedade delas. Um está enfrentando uma luta, outro está passando por outra dificuldade, outro está enfrentando uma enfermidade, outro está enfrentando uma dificuldade no trabalho, outro está passando falta das coisas. Mas Deus é capaz de fazer com que todas essas coisas, todas elas, cada uma delas, variadas, contribuam, primeiro, para um propósito específico de cada um de nós. Então, aquilo que o seu Miguel tiver que passar e Deus tiver como propósito que o seu Miguel passar, Deus vai permitir e vai fazer com que isso vá chegar no final, contribuir para que ele possa cumprir o propósito. Mas há um propósito maior, e João vem falar justamente desse. O propósito maior é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela cumpra o propósito de Deus aqui na face da terra. Deus colocou a igreja aqui para que a igreja fosse a revelação de quem Deus é. E esse é o propósito maior de Deus. Então, no final de tudo, quando a igreja for salva, a igreja cumprirá o propósito de revelar totalmente, perfeitamente quem Deus é para o mundo. Porque o propósito de Deus vai se cumprir na vida de todos nós, como igreja do Senhor Jesus. E João está dizendo isso. Olha que coisa maravilhosa. Pastor, o senhor falou sobre perseguições, liberdade, circunstâncias difíceis. Aí Paulo, em Efésios 5, ele exige comportamento que não enquadrar nesse aqui, não terá o reino de Deus. Então é outra. Sim. Mas não está dentro da visão, seu James. É porque é o seguinte: se eu não enquadrar no propósito, eu não vou perseverar, eu vou desistir. Então eu tenho que entrar na perseverança, eu tenho que entrar no propósito e dizer: não, isso é para mim. Então, não só sofrimento,
Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou pregar um dia desse aqui, na igreja, sobre isso. A carta aos Filipenses é a melhor forma da gente ver como que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o propósito dele, para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo estava preso em Roma, lembra? A carta de Filipenses foi para isso. 3 coisas estavam acontecendo lá com Paulo na prisão. Primeira coisa que aconteceu foi que Paulo estava passando dificuldade de alimento. Porque Paulo estava preso, mas ele não estava preso numa prisão comum. Paulo estava preso numa casa. Então, o Império Romano, na primeira prisão de Paulo, o Império Romano permitiu que Paulo morasse numa casa e ele pagava aluguel. Alguns acreditam que uma irmã de Paulo pagava o aluguel para Paulo lá nessa casa. Só que Paulo tinha um soldado algemado com ele o dia todo. A guarda mudava, viu? Mudava de 3 em 3 horas. Então, cada 3 horas trocava o guarda. E a guarda que cuidava de Paulo na prisão não era a guarda do Império Romano em geral, era a guarda do imperador. A Força Nacional. A diferença da Exército, Marinha, Aeronáutica é a Força Nacional. Então, era como se fosse a Força Nacional. E aí mudava o guarda a cada 3 horas. Mudava o guarda que estava com Paulo. Certo? Só que Paulo estava passando dificuldade de alimento. Então, essa foi a primeira coisa. A igreja de Filipos fez uma oferta e mandou para Paulo. Aí Paulo agradece a igreja de Filipos e diz assim: olha, estou agradecendo não porque vocês mandaram a comida, porque eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser honrado, ser humilhado, tanto na fartura como na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, Paulo falou. Então, esse foi o primeiro momento. O segundo momento que Paulo estava passando, dificuldade, é que Paulo não podia pregar o Evangelho. E Paulo era a pessoa mais indicada para pregar o Evangelho. Ele era apóstolo e tal, e ele estava impedido de fazer, porque estava preso. A terceira coisa é que Paulo estava algemado, junto com um soldado. Então, isso era uma outra situação difícil. Aí Paulo fala assim: todas essas coisas contribuíram. Olha a visão do propósito. Como que é a visão do propósito? Como que essas coisas contribuíram? Primeiro ele falou assim: primeiro porque tocou no coração da igreja e a igreja mandou uma oferta para Paulo. A igreja só mandou a oferta para Paulo porque ficou sabendo que Paulo estava passando fome. Então a igreja ajudou. Então já contribuiu. Os irmãos abriram o coração e fizeram a oferta para o pastor que estava passando fome. Foi a primeira coisa. Segunda coisa, ele disse assim: as minhas cadeias já tornaram conhecido de toda a guarda pretoriana, que era essa guarda nacional. Como que ficou conhecendo? Porque a cada 3 horas, Paulo tinha um cara algemado com ele, que tinha que ficar 3 horas junto com Paulo. E era a oportunidade de Paulo falar o Evangelho para ele. O Paulo estava pregando o Evangelho para os soldados. Ora, se ele não tivesse preso como soldado, dificilmente o soldado iria ouvir o Evangelho. Mas estava preso, não tinha como fazer nada. Aí Paulo pregou o Evangelho para eles. Ele disse assim: as minhas cadeias já tornaram conhecido de toda a guarda. Então todos os soldados já conheceram o Evangelho porque Paulo estava preso. Terceira coisa que Paulo falou: como eu estou impedido de anunciar o Evangelho, os irmãos então, com desassombro, passaram a anunciar o Evangelho. Eles disseram assim: Paulo, o missionário, não está podendo pregar, então nós temos que pregar. Aí todo mundo saiu para a rua para pregar o Evangelho. Viu? O propósito de Deus se cumpriu. Se Paulo tivesse solto, quem estava pregando era Paulo, não era a igreja. Agora a igreja estava pregando. Se Paulo tivesse solto, os soldados não iriam ouvir. Agora tinha que ouvir, porque estava preso com ele. Terceiro, se Paulo tivesse solto, ele não estava passando necessidade. Então a igreja não tinha a possibilidade de contribuir. E a igreja foi contribuir. É maravilhoso. Agora aplica isso na sua vida. Às vezes você está passando por uma luta e você está achando assim: não, isso é muito mais. Pois tudo é perdido. Agora não tem jeito mais. Tem não. Tem alguém do trono. Tem alguém do
trono. E esse que está no trono tem poder. E esse que está no trono é poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem. No final, tudo vai ser para o bem do propósito que é feito na nossa vida. Seja na vida, seja na morte, seja para fartura, seja para escassez, né? Seja para liberdade, seja para não ter liberdade, no final de tudo. Porque Ele está sentado no trono. E a Ele seja a vontade dele. Amém? Vamos terminar? Vamos ficar de pé. Vamos orar e encerrar. Senhor, te louvamos porque Jesus está no trono, Senhor. Mesmo quando as coisas pareçam fugir do controle, Senhor, nós ainda cremos que tudo está debaixo das tuas mãos, Senhor. Ó Deus, consola-nos com a tua palavra, Senhor, e nos dê a condição de perseverar até o fim, Senhor. Firme, saber que o teu propósito, Senhor, irá se cumprir nas nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo cuidado maravilhoso que o Senhor tem tido conosco. A Ti, Senhor, seja a honra, a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Santo Espírito estejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.